Boa tarde, senhores. Eu gostaria de perguntar ao Latos como ele enxerga o Brasil no cenário atual. Ele é um dos poucos países que tem se destacado economicamente. Então eu gostaria de perguntar se ele acredita que essas medidas que o atual governo tem tomado são sustentáveis a longo prazo ou se são apenas temporárias. E também o que ele tem feito para se defender e se proteger diante de tudo isso que tem acontecido no mundo. Bom, show de bola. Pergunta ampla essa. Você tem tempo, né? Acho que assim, a gente está no meio de um pós-pandemia, no meio ainda de um conflito de guerra, que é onde a gente pode se beneficiar muito com isso ainda, caso esse conflito continue pressionando as commodities, né? Vale lembrar que o Brasil exporta muito, principalmente petróleo. Tanto é que no meio da guerra, quando a guerra estava no ápice, a gente se favoreceu um pouco, a nossa bolsa se movimentou um pouco mais porque a nossa concentração de bolsa é commodities, né? Se a gente pegar 50% da nossa bolsa é petróleo, mineração, varejo e banco. Isso é 50% da nossa bolsa. Ou seja, não é concentrado. É concentrado, na verdade, não é pulverizado, é concentrado. Agro não entra nesse Agro, negócio, né? tem muito pouca empresa Pouco, né? na bolsa de agro, né? Agro 3. É o único que eu conheço. Então, é muito pouco. E então o que acontece? A gente se beneficia com algumas coisas. Só que a gente não pode esquecer que a gente é um emergente, mas a gente é um emergente que tem algumas vantagens. A gente é muito forte em agro, tanto é que durante a pandemia uma coisa que segurou muito a gente é agro, as pessoas nunca vão deixar de comer. Né? Tanto é que tem uma coisa que a gente fala sempre, né? Que o Brasil não tem a mínima chance de dar certo, mas não tem o mínimo risco de dar errado. Nunca vai virar uma Venezuela, nunca vai virar uma Argentina. Mesmo se o Barba ganhar. Mesmo se o Barba ganhar. A gente vou chegar nisso porque eu gosto muito disso, desse assunto, né? Mas sem ideologia aqui, hein? Então, o que acontece? A gente está vindo numa recuperação, a gente vai terminar um PIB aí com 2,8, aí, 2,7, 2,8, que é um PIB excelente. A inflação vem desacelerando. Ou seja, algumas medidas vêm funcionando. Se a gente pegar o desemprego diminuiu. Enfim, a gente está com números muito bons do segundo semestre para cá. Parte disso é por causa da eleição, né? Porque quem está no poder acaba abrindo os cofres da máquina pública. Então, vamos lá, cortou o imposto, o ICMS dos estados. Puta, jogou lá embaixo o preço do combustível, isso ajudou a desacelerar a inflação, inicialmente de combustíveis, e vale lembrar que depois, quando o combustível cai, o custo do transporte cai, uma série de coisas cai, então isso desacelera a inflação, por isso que a gente teve o último IPCA 7,3, tá? Baixo, bem baixo. Tá? Só que o que acontece? Virando o ano, a gente vai entrar com um presidente, não sei se vai ser o Barba ou se vai ser o Bolsonaro. Se for o Barba, a gente vai ter um governo onde tudo vai barrar no Congresso. O Congresso, nessa eleição, deu uma renovada, a direita ganhou bastante força, então as medidas de esquerda não vão ganhar tanta força assim, vai ter que gastar muito para conseguir aprovar medidas dentro do Congresso e nunca vai conseguir aprovar medidas polêmicas, vamos dizer assim, muito à esquerda. Isso. Vai ter uma oposição feroz, vamos dizer assim, né? E se for o Bolsonaro, existe a chance de a gente ter, se ele tiver boa vontade, a gente vai ter reforma administrativa, reforma tributária, a gente pode ter até privatizações, e isso pode ser muito bem visto pelo mercado externo e nossa bolsa aqui ganhar bastante cenário. Para a gente é positivo se a gente tiver uma privatização da Petro, tira esse risco que a gente tem de qualquer coisa intervenção na Petro, o Lula mesmo falando que se... Não sei se eu posso falar o nome, mas... Enfim, claro, pode. Falando que se ele ganhar e vai fazer a Petro tirar essa paridade internacional, isso é loucura, a empresa não vai dar mais dinheiro, né? E aí a gente acaba com a estatal, como já acabaram no passado com ela. Então tem uma série de coisas que podem acontecer a partir do ano que vem. O que eu posso trazer o resumo até o final do ano, que o Brasil vai fechar bem o ano, independente de quem que ganhe agora. Aí o risco vai ficar para o ano que vem. Não só a nível de Brasil, mas, por exemplo, a gente tem um risco grande dos Estados Unidos ano que vem entrar em recessão, devido a uma taxa de juros alta para controlar a inflação. Se os Estados Unidos entrar em recessão, a gente entra junto. Tá? Para a gente é péssimo. Mas a China não segura as pontas? Então, aí a gente vai chegar lá. Só que aí a gente tem uma China que está o ano inteiro patinando, não estimula a economia, não faz nada. A gente acredita que seja meio proposital isso,
para ver mesmo os Estados Unidos acelerar, porque a China ela consegue acelerar muito mais rápido do que os Estados Unidos, muito mais rápido. Ela consegue estimular a economia dela muito mais rápido do que os Estados Unidos continua. Pensa assim, a China é uma lancha rápida, os Estados Unidos é um transatlântico, né? Então tem uma diferença bem grande aí. A gente depende muito da China, né? E se a China for bem, a gente arrebenta. Por quê? Ela vai consumir muita comida nossa, vai consumir muito minério de ferro nosso, vai consumir muito petróleo nosso. Ou seja, para a gente é excelente. Muita proteína nossa. Ou seja, para a gente é melhor... se a China for... Se os Estados Unidos for mais ou menos e a China for arrebentar, a gente arrebenta. Tá? Então, ficar muito de olho na China. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Se a China for bem, a gente voa. Né? E tem a questão da Europa também, que a Europa está dando indício de recessão. Provavelmente vai começar o ano que vem em recessão. Tá? Então, na minha opinião, a maior preocupação não é quem vai estar na presidência ano que vem, e sim como o mundo vai estar, principalmente a China. Se a China... eu acredito muito que nesse último trimestre, a partir do ano que vem, a China vai dar uma rampada. Vão começar a criar estímulo para o setor de construção, aí vai consumir muito aço e muito minério de ferro, vai começar a estimular outras áreas ali que a gente vai acabar se beneficiando bastante disso. E talvez a gente ignore um pouco uma crise maior que venha a ter nos Estados Unidos, uma recessão nos Estados Unidos por alta de juros grande ali. Então a gente acabe surfando bem, ignore um pouco a questão política aqui interno. Né? Claro, internamente você vai ter que olhar muito para o fiscal, né? Porque, Bolsonaro ganhou. Como que ele vai administrar as dívidas, né, o gasto a mais que teve durante esse pleito eleitoral, aumento de auxílio, uma série de outras coisas que não está no orçamento. A PEC kamikaze não chama kamikaze à toa, né? Exatamente. Como que vai ficar essa PEC kamikaze? Como vai ficar o orçamento secreto? Enfim, tem uma série de coisas a serem resolvidas politicamente aqui interno que, se for Bolsonaro, se for Bárbara, vai ter coisas a serem ajustadas. Mas, de fato, não vai ser isso que vai acelerar ou desacelerar o país. Tá? Pode trazer pontualmente alguns conflitos, algumas preocupações, principalmente pensando no mercado financeiro, mas o externo vai ditar muito mais do que o interno. Então, a gente é do mercado financeiro, a gente é capitalista. Esse é o resumo. Então, A ou B, ideologia, isso, aquilo, eu sempre falo que fica da porta para fora, fica no grupo do WhatsApp da família, fica no papo fechado entre amigos. Quando a gente está no mercado financeiro, a ideologia não conta muito. E sim entender o que é política, entender como a política funciona. Eu gosto de estudar muito política mesmo. Né? Então, eu sou totalmente... Eu não tenho partido. Eu tenho um amigo que fala que o partido dele é o PIB. Né? É bom. Exatamente. Então, assim, eu não dou muita bola à política. Eu entendo a política, eu gosto de entender como é a medida de todo mundo, o que faz, como funciona, como o Congresso funciona. O pessoal não sabe que o Congresso é muito mais importante do que o próprio presidente, tem muito mais poder do que o próprio presidente. Governa de verdade, né? Exatamente. Por isso que você tem que entender. Se você quer entender política, vai entender o Congresso. Vai ver como que é a artimanha dos caras, como que é a divisão entre eles lá. Agora, com esse primeiro turno, a gente teve aí bastante a direita, ganhou, aumentou seu corpo ali, então a gente vai ter uma oposição maior. O pessoal está muito preocupado com o Barba ganhar. Será que ele vai conseguir governar como ele gostaria, com todo o poder que ele gostaria, mesmo comprando todo mundo? Então são coisas que... E vai ter uma pressão popular enorme se ele ganhar também, né? Por causa do histórico, né? Exatamente. Eu, sinceramente, assim, do ponto de vista político, eu sou que nem o Jefferson, eu não tenho partido. Eu falo mal de todo mundo. Mas tem uma questão que eu acho que, assim, o Lula foi presidente já durante 8 anos, né? E não teve nada. O Lula deu muito mais dinheiro para os bancos do que para o Bolsa Família. Né? Então, assim, o Lula não tem nada de comunismo, nem de socialista, nada. E é um cara que entende o jogo, né? Entende muito bem o jogo, muito mais do que o Bolsonaro. Em ação, o jogo político, o Lula... jogo político, ele é um cara muito político. Se ele sentar aqui, ele consegue agradar os três. E a grande força do Congresso, isso que o Jeff estava falando, é o Centrão. E o Centrão, amigo, o Centrão vai para quem está no poder. O vice-presidente do Lula era do Centrão, Zé Alencar. Era do PMDB, que hoje é MDB. Tanto é que muita gente do Centrão já está negociando com o Lula, considerando que se o Lula ganhar, já está com ele. Vai ser isso. Assim, e aí eu tenho amigos bolsonaristas... Só que aí você tem uma oposição maior, Clécio. Acho que... O Centrão é o direitão, né? Exatamente. Então, ou seja... Só que mas o Centrão... direitão extremo é menor. Então... É menor do que o Centrão. Só que aí o que acontece? Vai ter, como ele citou,
ele citou, vai ter o apoio, o apelo popular também vai começar a pesar. Eu acho que tem uma série de coisas. Mas se o cara ganhar é porque teve a maioria que votou nele. Então, ele vai ter a maioria da população. O que vai ser? Está meio a meio, está muito equilibrado o negócio. Eu sempre falo que um governo, você pode pegar na Rússia, em qualquer outro lugar. Qual que é o grande trunfo de um governo? Quando a sua população não tem educação suficiente para entender se o que ele fez é certo ou errado. Essa é a grande X. Por que tem países que investem muito em educação e a gente tem uma verba gigantesca e a gente não investe tanto em educação? Porque os caras não querem povo instruído. A ignorância é a melhor forma de você domesticar uma população. Né? Por que a gente não tem educação financeira de base na escola? Já parou para pensar nisso? Né? Tem muita coisa. Quando você começa a dar entendimento do que é dinheiro e como que você se situa com dinheiro, você faz a pessoa começar a pensar fora da caixinha em algumas coisas. Né? E então, quando a gente pensa num governo de esquerda, por exemplo, como agora, é natural você permitir que a sua população não tenha todo o conhecimento, porque é muito mais fácil você falar alguma coisa para ela e ela não conseguir pensar, raciocinar sobre aquilo e acreditar no que você falou sem ter sem buscar outras fontes, outras formas de entender aquilo. Tá? Então, você pega assim, eu sempre falo que o mercado financeiro é um povo que tem acesso a mais informação e tudo mais. Então, é fácil você pensar quando você está dentro do mercado financeiro o que fulano A fez ou B fez, porque você precisa daquilo para tomar uma decisão de investimento, certo? E o cara que não precisa tomar essa decisão, será que ele tem esse ímpeto? Ele foi estimulado a ter esse ímpeto de entender, de pesquisar e tudo mais? Então tem muito essa questão. Eu acho que é uma discussão super ampla, super saudável quando você olha pelo lado de entendimento da política, como A se situaria, como B se situaria, como o Congresso vai reagir ao A, como o Congresso vai reagir ao B. Eu acho que é uma conversa de horas e horas, mas tem muito a se entender. Eu acho que E acho que mesmo assim a gente não vai ter uma conclusão. Porque ao sabor do tempo, e quando a gente fala em política, cara, político muda de ideia muito rápido, cara. E muda de lado muito rápido. Tudo depende qual o benefício que eu tenho em cima disso.